Reflexão da Palavra. Na nossa reflexão de hoje, só lembrando a você que vai ver aí no canal do YouTube, se inscreva, deixe seu like, ajude o nosso canal a crescer, compartilhando também e multiplicando, né? O nosso canal Raiz do Nordeste. Quero ler com você o versículo 47 do livro de Atos dos Apóstolos, segundo muitos historiadores, escrito por Lucas, capítulo 10, versículo 47, que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? É uma pergunta que Pedro faz no versículo 47, esse texto é longo, sobre aquele episódio onde ele vai à casa de Cornélio, que era considerado gentil. Pedro, judeu, agora vai à casa de um gentil, amando de Deus. Foi Deus quem mandou ele ir e foi Deus quem mandou Cornélio buscá-lo. Deus, um anjo do Senhor apareceu a Cornélio, mandou que ele fosse chamar Pedro à sua casa. Pedro teve uma visão de Deus e obedeceu à voz de Deus e foi até a casa de Cornélio. Ao chegar naquela casa, a orar por Cornélio, aí Deus fez um rebuliço tremendo, que até então para eles era uma surpresa. Para eles quem? Para os judeus era uma surpresa. Como é que Deus ia derramar o seu Espírito Santo aos gentios? Se a promessa era para Israel, do Salvador da humanidade, e agora ele alcança os gentios. E nós vamos observar que lá em Romanos 15, versículo 12 e 13 vai dizer: Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Agora, quem era esse que veio da raiz de Jessé, ia reinar sobre os gentios e eles colocariam a sua esperança nele? É aquele mesmo que está escrito lá em Atos 1 e 8, onde ele disse que nós, ou que os apóstolos, os discípulos, deveriam pregar a palavra na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. No versículo 13 vai dizer assim: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então observe que aquele episódio na casa de Cornélio, onde todos foram cheios, receberam o Espírito Santo, assim também como os discípulos, os apóstolos de Jesus, no dia de Pentecostes, vai acontecer na casa de Cornélio a mesma coisa. Por quê? Porque Deus estaria levando agora aquele povo gentil a esperança da salvação. Quando nós recebemos a esperança da salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora que nós confessamos Ele, eu costumo até brincar e dizer que, na verdade, é um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Para quem? Para quem não tem Jesus. No momento que Jesus chega na vida de cada um de nós, nós passamos a ter esperança. Esperança de quê? Da vida eterna, de não ficar mais nessa terra ou nem saber para onde ir. Como muitas vezes a gente encontra pessoas e a gente pergunta: quando você morrer, você vai para onde? Aí a pessoa diz: não sei, Deus é que sabe. Não. Esta esperança de que Deus é que sabe, de que eu não sei para onde vou, ela agora ficou para trás no momento que eu
recebi Jesus como meu Salvador e sou nova criatura. Por quê? Porque quem está em Cristo, é o quê? É andar, é viver e é praticar a palavra. Quem está em Cristo, nova criatura é. Como diz aqui neste versículo, sua esperança está cheia de alegria e paz. Porque em Cristo eu tenho alegria, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, eu tenho alegria porque eu estou em Cristo. Que alegria é essa, irmão Miranda? É aquela alegria que Paulo, preso, amarrado na cadeia, estava alegre e feliz, louvando a Deus. A Bíblia diz que ele e Silas cantavam um hino de louvor a Deus, porque ele confiava em Jesus e confiava que ia morar no céu. Então ele tinha alegria em meio às cadeias, e ele tinha paz o quê? Paz espiritual, paz de Cristo, porque ele confiava em Deus. O Espírito Santo de Deus estava com ele. Da mesma forma que estava no dia de Pentecostes com os discípulos e que invadiu também a casa de Cornélio e todos aqueles que estavam na casa de Cornélio. Lá em Atos, no capítulo 10 e no versículo 34, 35 também vai dizer: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que no reino de Deus, na obra de Deus, não existe quem seja maior do que o outro. Observe que os apóstolos estavam com Jesus e de repente algum chega para ele e diz assim: Senhor, eu gostaria de que o Senhor me fizesse ser grande. Como? Sentando à tua direita. Em outras palavras, dizer